Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, quarta-feira, 25 de novembro, hoje é o terceiro dia do nosso retiro, o Retiro dos Padres, do Clero da Diocese de Miracema do Tocantins. Hoje é dia de Santa Catarina de Alexandrina, Virgem Marte. Hoje nós fazemos memória, hoje é o dia do estado de Santa Catarina. Também é o dia mundial do doador voluntário de sangue. Isso é muito importante, porque quantas pessoas precisam de doação de sangue. Também na data de hoje, em 1975, foi a independência do Suriname. E na data de hoje, em 1999, a ONU instituiu o Dia de Eliminação da Exploração da Mulher. Também é o início da Semana de Combate a Hanseníase e Dia Internacional para a Eliminação da Violência e de Exploração da Mulher, e ainda acontece muito em tantos lugares. Também hoje é dia de Nossa Senhora da Consolação, Consoladora, que é venerada lá em Roma. E na data de hoje, em 1808, foi assinada a lei que concede terras a todos os estrangeiros não negros que viessem ao Brasil. Também nós lembramos dos episódios positivos e dos episódios negativos na nossa história. Quarta-feira, você é convidado, meu irmão, minha irmã, a continuar em oração, rezando uns pelos outros, pela nossa comunidade paroquial, nossa família paroquial. O nosso abraço, a nossa oração a todos aqueles que em outros lugares são pessoas amigas que nos acompanham por este meio de comunicação, que rezam conosco em tantos lugares. As palavras animadoras que a gente recebe, as mensagens em relação à partilha do Evangelho. A gente fica feliz e nos preocupamos em fazer chegar, mesmo que seja a palavra de Deus. Que assim Deus seja conhecido, amado e louvado por todos e cada um de nós. Vamos escutar o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, os versículos do 12 ao 19, que diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. E é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, dê uma lida primeiro na semente da terra de ontem, a palavra de Deus que semeia a sua vida, o seu coração, essa palavra de Deus, o Evangelho, que faz com que brote do nosso coração a esperança. Então, acolhendo essa semente que prepara o nosso coração, para que do nosso coração esta terra, onde a palavra de Deus é jogada, semeada, possa frutificar, nós somos convidados a começar relembrando o Evangelho de ontem, para que assim o nosso olhar se volte ao Evangelho de hoje. Os 7 versículos de hoje, eles situam-se na primeira parte do grande Apocalipse de Lucas, que vai do capítulo 21, do versículo 5 ao 36, como nós já lembramos. Essa parte contém aquelas palavras do Senhor que, quando Lucas escreveu o Evangelho, por volta do ano 85, 90 depois de Cristo, já tinham acontecido. Neste sentido, a situação da igreja de Lucas não é muito diferente da nossa. De fato, o que realmente interessa aos evangelistas é ensinar os seus leitores, indivíduos e, sobretudo, comunidades, a ler a história à luz do mistério da morte e ressurreição do Senhor. A primeira realidade que os discípulos terão que enfrentar é a perseguição. Os discípulos foram perseguidos antes da destruição de Jerusalém, conforme Lucas relata no livro do Atos dos Apóstolos, e serão perseguidos ao longo de toda a história.
As palavras de Jesus mostram-se verdadeiras para a geração de Lucas e para as gerações sucessivas. O que importa é a participação do discípulo no mistério do Filho do Homem, entregue por sua fidelidade ao Pai e aos irmãos. O discípulo experimenta na carne o que aconteceu à carne do seu mestre por amor ao Pai. Seu testemunho continua na história a salvação oferecida na cruz. Onde se morre por amor, morre o mundo velho e nasce o novo mundo que Jesus inaugura. O máximo testemunho é o martírio, e pode ser o testemunho que Deus dá em favor dos discípulos. Pode ser o testemunho que os discípulos dão em favor do Senhor. As perseguições, ao invés de impedir o reino, o realizam e o contagiam. Tertuliano, que viveu há tempos atrás, fala do sangue dos mártires como semente de cristãos. O discípulo não pode ter medo da morte, pois esse medo gera egoísmo. O medo da morte que leva a tentativas de salvar-se, da salvação pela própria pele, explica a traição de Judas, a negação de Pedro e a fuga dos discípulos. Portanto, o salvar-se a qualquer custo normalmente não gera coisas boas. O Espírito nos dirá o que dizer na hora da perseguição. São Lucas, lá no capítulo 12, versículo 12, nos lembra isso. Seremos possuídos por uma sabedoria irresistível, mais forte do que o mal. É a sabedoria da cruz, que se mostrou em Jesus, que se mostrou em Estevão, lá em Atos 6, 10, e nos mártires de todos os tempos. A decisão por Jesus divide o que o sangue universalmente une. O ódio contra os discípulos é um sinal de que eles não são do mundo. São João 15, 18 e Tiago 4, 4 vai nos lembrar isso. Trata-se de um bom e belo sinal, mas atenção, não se pode confundir o ódio por causa do nome do Senhor com outros ódios por bens e por bônus, que não só nada tem a ver com Jesus, mas até se opõe a tudo que ele nos ensinou. Perdendo tudo, podemos ter a certeza de que não perdemos nada. A nossa vida está junto de Deus. Quem não faz o mal, ao invés se separa do mal, se entrega ao Senhor. Nos une ainda mais a Ele. Estevão, por exemplo, ao morrer já contemplava a face do Senhor, como nós podemos conferir no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. O tempo presente é o tempo da paciência. A paciência, que é a capacidade de sofrer, a perseverança no sofrimento. É a característica do Filho do Homem, de Deus, o samaritano que carrega o nosso mal. Ele associa o discípulo ao seu mistério de morte e ressurreição. Perdendo a vida, misteriosamente nós a salvamos, como São Lucas 9, 24 vai nos lembrar. Que você, meu irmão, minha irmã, seja capaz de viver esse discipulado com amor, com dedicação, com fé ao Senhor. E assim testemunhe cada dia e cada vez mais as alegrias que só Ele pode trazer à nossa vida e só Ele pode dar a cada um de nós. Que você fique na graça do Pai, lembrando que amanhã, quinta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui na Igreja Matriz, temos a exposição do Santíssimo. Amanhã, a partir das 6h30 da manhã, a exposição do Santíssimo, o dia inteiro de adoração. E às 19 horas, às 18 horas, eu já vou estar lá em Colinas, com a graça de Deus. Vamos celebrar a Santa Missa lá no Salão Social. E às 19 horas, o grupo de oração da Renovação Carismática na Igreja Matriz. E aí você se alimenta de Jesus, eucarístico na missa, e depois vai louvá-lo, bendizê-lo, e assim, então, glorificá-lo pelos os cantos e pregações no grupo de oração da Renovação Carismática. E aí você está completo. Portanto, que você tenha um dia abençoado e que amanhã nós nos encontremos às 18 horas para a Santa Missa no Salão Paroquial e às 19 horas para o grupo de oração. E passando perto da igreja, viva um momento de adoração amanhã, o dia inteiro de adoração na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. Que Deus te abençoe, que você fique na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.